Trilhões de cometas poderosos varrem nosso sistema solar. Os núcleos de alguns cometas têm mais de 160 quilômetros de diâmetro e sua velocidade pode chegar até 96.500 quilômetros por hora. Cedo ou tarde, um desses monstros vai atingir a Terra, a não ser que os cientistas descubram como desviá-los ou destruí-los. Mas nós sequer sabemos do que os cometas são compostos. Pode nos matar. Um projétil de 330 milhões de dólares será lançado no espaço. Uma missão da NASA chamada Impacto Profundo. Estamos fazendo uma coisa que ninguém fez antes e só temos uma chance. É tudo ou nada na primeira tentativa. O alvo é o coração de um cometa. A meta é descobrir do que eles são feitos e como o sistema solar nasceu. Precisamos ir ao espaço e dentro do cometa para criar uma explosão enorme que vai fazer um buraco imenso. Já fomos atingidos por cometas e por asteroides. Dessa vez podemos nos vingar e nós vamos atingir o cometa. Cientistas revelam os bastidores de uma história incrível, cujas chances de fracasso são astronômicas. A colisão de uma sonda terrestre contra um cometa em pleno espaço sideral. Nós temos imagens de coisas que nos deixam assombrados. Só tive uma descarga de adrenalina igual no meu primeiro encontro. Hoje foi perfeito. Construímos essa nave exatamente para isso. Impacto. As chances da colisão de um cometa contra a Terra são astronomicamente baixas. E os astrônomos esperam que elas permaneçam assim. O nosso temor desses errantes surgiu há pouco tempo, quando um intruso imenso apareceu no nosso quintal cósmico. Espalharam um boato de que um cometa ia atingir Júpiter. E já que ninguém tinha ideia do que podia acontecer de fato, todos os astrônomos do mundo montaram seus telescópios para poder observar. No dia 16 de julho de 1994, astrônomos rastrearam um cometa chamado Shoemaker-Levy 9, enquanto viajava na direção de Júpiter a uma velocidade de 209 mil quilômetros por hora. Júpiter é o maior planeta do nosso sistema solar. Quando o cometa se aproximou, as forças gravitacionais do planeta partiram o cometa em pedaços colossais. Alguns eram maiores do que a ilha de Manhattan. Dias depois, os astrônomos testemunharam alguns dos maiores impactos de cometas da história da ciência. E o tamanho das crateras que deixaram foram um alerta para cada homem, mulher e criança do nosso planeta. Ao olhar as imagens que fizeram de Júpiter depois, você vê uns pontos. E esses pontos eram praticamente do tamanho da Terra. Eram muito grandes. Aí você lembra que a Terra não está isolada no universo, que ela não está totalmente segura e que coisas ruins acontecem. E 50 mil anos atrás, aconteceram nas terras áridas do que hoje é o norte do Arizona. Um fragmento de asteroide de 24 metros de diâmetro A explosão do impacto foi equivalente à força de 1000 bombas de Hiroshima. Mas na escala de desastres planetários, a Terra teve sorte. É o que diz Peter Schultz, especialista em impactos. Praticamente todo o planeta do Sistema Solar já sofreu um impacto gigantesco. E se tivesse sido um pouco maior, teria destruído o planeta. Caramba. Ao ver isso, a gente percebe... A potência é uma potência enorme. Uma coisa muito pequena. Chegou muito rápido. É de tirar o fôlego. Os asteroides são compostos de metal e rocha. E um homem está determinado a descobrir.
O astrônomo Mike Belton acreditava que a única maneira de solucionar o mistério era literalmente coletar pistas num cometa. Precisamos ir até o espaço, até o cometa, para ver o que tem sob a superfície dele e fazer alguma coisa colidir contra o cometa para criar uma explosão enorme ou liberar sua energia e escavar um buraco imenso nele. Eles precisam que uma nave realize uma biópsia cósmica, disparando um projétil de alta tecnologia no coração do cometa. Mas será que o cometa vai cooperar? Para descobrir, Mike consultou o físico Jay Meloche, especialista em impactos. Ele entrou no meu escritório e disse: se chocar uma aeronave de 500 quilos contra um cometa viajando a 10 km por segundo, qual é o tamanho do buraco que vai fazer? Eu fiz uns cálculos simples e chegamos à conclusão de que o buraco pode ter de 90 a 150 metros de diâmetro e provavelmente 15 a 30 metros de profundidade. Aí o Mike disse: haha, temos uma missão. Então, em 1999, a NASA deu início a um projeto chamado Impacto Profundo. Um ataque direto contra um cometa para finalmente ver do que esses monstros são feitos. Já fomos atingidos por cometas e por asteroides. Desta vez, podemos nos vingar e nós vamos atingir o cometa. Peter se uniu a uma equipe de astrônomos, astrofísicos e engenheiros montada pela NASA. A missão deles começou numa sala de reuniões e torcia-se para que terminasse 6 anos depois na superfície de um cometa. Podemos incluir na sequência, mas temos que montar uma agenda. Eu acho que todos concordamos. Computadores de bordo permitirão aos cientistas acompanhar cada passo do caminho, como a posição da nave em relação à Terra, ao Sol e às estrelas. A meta é interceptar um cometa se movendo pelo espaço e lançar uma sonda diretamente no caminho do cometa. A colisão deve gerar uma profusão de dados e oferecer pistas para descobrirmos os ingredientes secretos dos cometas. Contanto, é claro, que os sistemas de navegação ponham a nave na posição ideal para o grande disparo. A trava opera numa unidade de carga que trabalha a 10 bits por segundo e é bem longa. Já analisamos cometas que passaram perto antes e essas missões foram difíceis, mas não foram nada comparadas à missão Impacto Profundo porque estamos tentando atingir o cometa. É mais ou menos como acertar um inseto em pleno voo com um tiro de revólver. Na Ball Aerospace, os gerentes de programa Monty Henderson e Joe Marriott iniciam a árdua jornada do conceito científico até a construção de uma aeronave complexa. Você senta com um monte de cientistas diferentes e eles explicam as ideias deles. Mas elas parecem muito estranhas, muito difíceis, quase impossíveis. Você sai das reuniões coçando a cabeça e pensando: tá, o que é que eu posso fazer com isso? Tá, então veja se eu entendi. Se eu girar a aeronave assim, vamos liberar a sonda na direção do núcleo do cometa. E vamos fazer uma queima rápida para alterar o curso da aeronave para que a aeronave não acerte o núcleo. Mantendo o cometa no nosso campo de visão. Então vamos fazer imagens da cratera, entrar em modo de segurança e então passar pela cauda do cometa sem destruir a aeronave. Agora só falta ficar leve o bastante para decolar. Nesse programa ninguém pode ter medo de arriscar. Porque não dependemos de nenhum programa histórico para dizer: foi assim que eles fizeram no passado. Porque ninguém jamais fez isso antes. Enquanto os engenheiros pensam nos detalhes, os astrônomos enfrentam seu próprio desafio. Escolher a vítima certa para uma emboscada no espaço sideral. Os cometas são cápsulas do tempo, formadas no nascimento do nosso sistema solar. 4,5 bilhões de anos atrás, uma nuvem imensa de poeira e gás congelou, formando os planetas mais próximos. Outras partículas foram ejetadas para os confins gelados do sistema solar, onde esfriaram e se aglutinaram.
Nesse processo, água, carbono e uma ampla gama de ingredientes desconhecidos se combinaram e se transformaram em cometas. Eles existem aos trilhões. E com sorte, um deles logo estará na mira de uma nave espacial. Mas a equipe do Impacto Profundo só tem uma chance para acertar o alvo. E Peter Schultz está determinado a fazer esse único disparo valer. No centro da NASA, em Ames, na Califórnia, ele vai projetar um experimento para simular o que pode acontecer quando a sonda atingir um cometa. Para causar o impacto, ele vai usar a mãe de todas as armas. E para o cometa, uma receita particular. Ai, caramba. Aqui tá muito frio. Realmente não sabemos do que os cometas são feitos. Mas sabemos que eles são bem complexos. Então precisamos fazer uma mistura interessante. Um pouco de corante, porque tem elementos orgânicos neste material. Aí colocamos açúcar e depois nitrogênio. Não muito, só um pouco. E aí, finalmente, a pièce de résistance. Esse é o meu ingrediente secreto para o cometa. É o molho inglês. De fato, uma das composições prováveis para um cometa é essa mistura de carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio, todos colocados juntos numa situação estável quando estão bem frios. Mas na hora do impacto, pode haver uma explosão inesperada. Quando a aeronave liberar a sonda, poderão acontecer 3 coisas. Se o interior do cometa for duro demais, o impacto pode produzir apenas uma cratera pequena. Se a composição do cometa for porosa e macia, a sonda pode penetrar a superfície e desaparecer sem deixar traços. A colisão pode produzir uma cratera grande o suficiente para revelar a composição dos cometas. É impossível simular os efeitos desse impacto de alta velocidade, mas a arma da NASA pode ser veloz o suficiente para oferecer algumas pistas. Ela pode disparar projéteis a 6 km por segundo. Hora do show, todo mundo pronto? Estamos sim. Que bom. Pediu essa pizza onde? Eu que fiz. Para esse teste, Carregou o filme? o alvo pizza de Peter simula um cometa com a crosta dura e o interior macio. O que vamos fazer é disparar um projétil contra o alvo a uma velocidade de 6 km por segundo. A superfície não terá chance nenhuma. Ela será quebrada, pulverizada, quando o projétil acertar o alvo e destruir a superfície. Pelo menos é o que achamos que vai acontecer. Ponto 62, tá bom. Estamos prontos. Tá bom. Pronto. Lá vai. Oh! O teste gera um flash enorme. Caramba, fez mesmo um buracão. E os efeitos físicos sobre o alvo são intrigantes. E isso é uma surpresa. Eu não esperava que fosse tão grande assim e 2. Eu tô vendo arestas. O interessante é que mostra que tem bordas afiadas. Eu tenho que ver isso. Eu tenho que ver em tempo real. Eu tenho que ver. O impacto foi registrado em câmera lenta a 500 quadros por segundo. É agora. Isso é incrível. A coisa toda começa a rachar. Ela se parte. E temos uma explosão abaixo do solo. O projétil entrou, foi lá no fundo e aí ele... O teste prova apenas uma coisa. Na hora de prever o que acontece depois da colisão de um cometa, sempre espere o inesperado.
Aqui eu estou só brincando. E agora vamos ver a coisa para valer. Há velocidades que não podemos produzir e massas que não podemos reproduzir. E vamos ver em tempo real. É como se fosse o auge do maior experimento que você possa conceber. A receita de Schultz para os cometas é baseada em evidências coletadas no ar. Mike Zolensky, um cientista da NASA, envia jatos de grande altitude para peneirar partículas no céu. Mas a poeira vem da superfície do cometa, não do seu núcleo. À medida que os cometas circulam o Sol, os materiais mais externos se alteram. Mas o que acontece com os materiais que estão no núcleo? E a meta principal do impacto profundo é expor esses materiais para que possamos analisá-los pela primeira vez e ver como é o interior de um cometa. É uma massa grande e porosa? É uma bola de neve sólida? É rochosa? Isso ninguém sabe. Outra dúvida é a identidade e a localização de um cometa adequado para o encontro com impacto profundo. Centenas de cometas varrem o sistema solar a cada segundo, mas apenas um punhado de cometas estará ao alcance do impacto profundo quando ele for lançado ao espaço. Após meses de buscas, os astrônomos fizeram uma tomada de um cometa chamado Tempel-1. Embora tenha 14 quilômetros de comprimento, a velocidade de cruzeiro do cometa é de 106 mil quilômetros por hora. E cabe a Don Yeman acertar esse alvo móvel a uma distância praticamente incalculável. A aeronave vai voar cerca de 402 milhões de quilômetros até o cometa e nós temos que dizer onde o cometa vai estar quando a aeronave estiver a 32 quilômetros dele. É isso. Os cometas são os sóis inconstantes do nosso sistema solar. A cada 5 anos, o Tempel fica ao alcance das órbitas de Marte e da Terra. E dessa vez, a NASA vai estar esperando. A origem da nossa Lua continua sendo um mistério. E astrônomos como Michael Ahern sabem ainda menos sobre os cometas. Quando um cometa chega perto da Terra, ele está envolvido por sua cauda, recoberto por uma nuvem de poeira e gás que vai se estender da Terra até a Lua. Nós não sabemos o que existe dentro do seu núcleo, nós sabemos o material que foi arrancado da superfície. A humanidade é fascinada pelos cometas há milhares de anos, porque ninguém sabe o que eles são e, embora o mistério hoje seja um tanto diferente do que era antigamente, ele ainda permanece porque cometas são muito difíceis de estudar. Mas tudo isso pode mudar se a viagem épica até o cometa Tempel for um sucesso. Se estiver 1 milímetro fora do prumo, todo o experimento estará em risco no ponto mais crucial do espaço. É vital que a sonda seja disparada suavemente da aeronave antes de acertar o cometa. Parece que vai criar um problema durante a separação. Pode ser um problema se não estiver balanceado perfeitamente. Os problemas de projeto agora não estão mais no equilíbrio da aeronave, mas sim na preocupação com a energia. Os cometas são impulsionados por forças gravitacionais. Mas o impacto profundo só vai contar com a energia do Sol. Temos só 1.088 quilos para trabalhar. É o que o veículo de lançamento pode erguer. Quando o assunto é energia solar, tamanho faz diferença. Os engenheiros precisam projetar os maiores e mais eficientes painéis fotoelétricos sem comprometer o projeto da aeronave. O problema é que não temos força o bastante. Os painéis solares têm que ser maiores e nós já ocupamos quase toda a área. Se nós retornarmos ao conceito inicial de painel solar único, nós teremos a área de que precisamos. Um único painel poderia tirar o impacto profundo do Precisamos rumo. manter a simetria por causa da pressão solar. Tá, então nós queremos manter tudo centralizado É. aqui. E aí temos a opção de fazer uma porta dupla.
E os painéis se dobram para fora. O problema é que não teremos energia até os painéis se abrirem. E se pegarmos a aeronave e a virmos de lado assim... Desse jeito, podemos pôr 2 painéis solares. A configuração final é um projeto elegante. Painéis idênticos, montados numa dobradiça única, irão fornecer a energia necessária. Cada pedacinho dessa aeronave passa por essa análise e esse detalhamento. Então, pensamos em centenas e centenas de opções antes de projetar a aeronave que irá para o espaço. O impacto profundo carrega uma sonda, 2 telescópios, painéis solares gigantescos e uma antena potente para enviar dados sobre a colisão do cometa de volta para a Terra. O modelo em escala do impacto profundo incorpora 2 anos de fins de semana perdidos e o trabalho de engenheiros incansáveis. Terminamos a revisão do design e passamos do papel para a maquete. Mas a equipe ainda tem mais 3 anos de trabalhos cruciais à frente. Agora só falta a gente construir de verdade. Em 2002, engenheiros ocupam um galpão do tamanho de um campo de futebol. Numa questão de meses, ele é transformado num ambiente estéril enorme para a montagem da área de carga do impacto profundo. A palavra de ordem aqui é imaculado. Um grão de poeira poderia provocar um curto numa placa de circuito. Um pedacinho de pele poderia danificar um componente óptico. E um único pelo humano poderia sabotar a missão inteira. A aeronave terá mais de 100 mil peças. Um só componente defeituoso pode transformar o impacto profundo num pedaço de ferro velho caríssimo. Assim, cada elemento é checado e rechecado, até o torque em cada parafuso. Há 1 milhão de jeitos de fazer bobagem. E acho que já pensamos em 999 mil deles. A única maneira de encontrar pontos fracos na aeronave é testar e torturar cada parte dela. Ótimo, tá perfeito. As entranhas do impacto profundo são congeladas para reproduzir as temperaturas do espaço. Os componentes são sacudidos e girados para simular um lançamento. Nos primeiros 6 meses de montagem, prevista para 3 anos, a equipe descobre uma falha grave. O telescópio, que será usado para visualizar o impacto, tem uma rachadura em seu espelho principal. Durante os testes, um dos conjuntos do espelho primário do telescópio de alta resolução rachou. É isso que preocupa a gente. Pode rachar de novo. No espaço, os espelhos do telescópio precisam se manter precisamente alinhados. Um desvio maior que 1 milésimo de milímetro pode equivaler a 1 quilômetro. Se houver esse tipo de falha na missão, perderemos todas as informações do nosso telescópio de alta resolução. Então nós temos que resolver isso, ou então não haverá missão. Enquanto uma parte da equipe resolve a crise na parte óptica, outros engenheiros enfrentam uma grande ameaça que espera por sua criação no espaço sideral. O próprio alvo. Os detritos de um cometa têm uma potência colossal, independente do seu tamanho. Um único pedaço do cometa Shoemaker-Levy atingiu Júpiter com a força de 6 milhões de megatons de TNT. O impacto profundo pode ser destruído por apenas algumas partículas da cauda do cometa Temple. A aeronave tem que estar preparada para o caso de ser atingida. Portanto, os engenheiros se dirigem para o Centro de Testes de Impacto na Universidade de Denver, onde existe uma das armas mais rápidas do Oeste. Usou pólvora no último disparo? Os projéteis disparados por esta arma imitam os detritos de um cometa viajando a velocidades letais. Vamos a 7? Um grão de areia viajando a 10 km por segundo não parece grande coisa, mas tem tanta energia explosiva quanto uma granada de mão.
Esta bala é o dublê de uma partícula de cometa viajando a 24 mil quilômetros por hora. Que força vamos usar? 950 PSI. Em rajadas de 16 mil PSI. O alvo é um escudo especial nada ortodoxo, projetado pelo engenheiro Joel Williamson. Foi só para garantir. O escudo de Joel é feito de chapas metálicas finas, projetadas para absorver a energia destrutiva dos detritos de um cometa. Esperamos que essas chapas de cobre detenham a partícula à medida que ela avançar por essas camadas e impeçam que ela atinja os equipamentos vitais que estão no interior da nossa aeronave. Pronto para carregar? Claro, vamos lá. Tudo bem. Vamos, todos evacuem o prédio. Vamos disparar essa coisa. Evacuar. O Instituto tem mais de 150 armas poderosas, mas esta é a primeira vez que elas são usadas para testar um dispositivo à prova de cometas. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Disparou. Esperem até a luz vermelha apagar. Muito bom. Câmeras especiais capturam o impacto. Se essa última chapa resistiu, a nuvem de detritos será detida e o material que está lá dentro ficará protegido. Se a chapa não resistiu, os detritos passarão pela última chapa e vamos perder tudo que está no interior. O sucesso do impacto profundo agora depende de um punhado de chapas de cobre. Olha só. Parece que sofremos alguns danos aqui. Tem um furo enorme na frente e nenhum furo atrás. Muito bom. O que eu percebi é que a partícula entrou nessa área aqui e avançou. Veja o tamanho de algumas dessas crateras. Foram ficando cada vez maiores à medida que penetrou por cada uma dessas camadas. Então, quando chegou ao final, parou. Isso vai segurar bem e acredito que não vai parar e nem vai se mover com uma partícula desse tamanho. É mais do que achamos que aguentaria, sabe? Mas o teste verdadeiro vai acontecer longe do Colorado, quando um cometa e uma aeronave se encontrarem no vazio gelado do espaço. Poucas missões espaciais se comparam à ousadia e precisão da missão Impacto Profundo da NASA. Uma vez liberada, a sonda irá navegar pelas estrelas para localizar o seu alvo. Uma câmera localizará o cometa. E computadores selecionarão uma área com iluminação homogênea. A iluminação permite que os sensores da nave-mãe registrem melhor os dados dos detritos da explosão. A sonda, então, fará uma última correção de curso em sua viagem suicida. Se você fosse um piloto de caça a bordo da aeronave Impacto Profundo e tivesse que acertar esse cometa, provavelmente você não seria capaz. Estaria viajando 100 vezes mais rápido que uma bala de rifle. O cometa é um ponto que você mal consegue distinguir, e então ele enche a sua tela numa questão de segundos e você não conseguiria atingi-lo. John Marriott, o gerente do programa, revisa cada detalhe da sonda e da aeronave. Embora tenha toda a confiança em sua equipe, ele sabe que o cometa é pouco confiável. Estou preocupado não só com a aproximação do cometa, mas também com o fato dele estar girando. E se ele estiver girando mais rápido ou mais devagar do que esperamos? Há muitos fatores desconhecidos. Eu não quero lançar um fracasso. Manter a aeronave estável é essencial para o sucesso da missão. Mas apenas alguns meses antes do lançamento, John descobre que os giroscópios do Impacto Profundo podem estar defeituosos. John, temos mais informações sobre as soldas e eu queria que você olhasse. Fissuras minúsculas foram descobertas num conjunto de giroscópios idênticos àqueles já instalados no Impacto Profundo. Este aqui é o que tem uma solda mais espessa. E essa é a espessura da nossa solda. Uma fissura catastrófica numa solda é uma grande preocupação. Nós temos que analisá-la bem e compreender todas as suas ramificações, todos os riscos para o programa.
Então, precisamos trazer mais alguns especialistas para ajudar a gente nessa. Os giroscópios mantêm a aeronave num curso estável e fornece a estabilidade necessária para a navegação celeste. O sistema de navegação faz uso de instrumentos ópticos para comparar a posição da aeronave com a localização de estrelas conhecidas. Os giroscópios fazem uso da física da força centrífuga para manter a aeronave e a sonda no alvo. Uma única falha e o impacto profundo pode voar às cegas. Temos que ver o impacto da sonda com o cometa com uma precisão de 1/360 avos de grau com os nossos telescópios. Então, esse direcionamento tem que ser incrivelmente preciso. E o direcionamento para a Terra, para fazer a telemetria dos dados, a mais de 120 milhões de quilômetros, tem uma margem de 1/4 de grau. John leva as más notícias para a equipe. Uma solda defeituosa num giroscópio pode transformar sua aeronave dos sonhos num pesadelo do espaço sideral. Honestamente, eu já tenho a minha opinião. Eu não acho confiável. Se não é catastrófico, o que é? Isso é só um probleminha? O problema é que para acessar os giroscópios eu tenho que desmontar a caixa inteirinha. Para complicar as coisas ainda mais, não temos nenhum outro processo a não ser testes de destruição. Com a iminência do lançamento, não há tempo para substituir os giroscópios. E a equipe sabe que levará mais 5 anos para o cometa Temple passar de novo. O cometa não vai esperar. Essa é a força motriz por trás de tudo o que estamos fazendo. Garantir que absolutamente nada atrase o lançamento dessa missão. As vibrações intensas da decolagem são o maior perigo para as soldas dos giroscópios. Então, uma equipe de especialistas precisa encontrar um jeito de minimizar a ameaça. Se não tivéssemos giroscópios, vocês pensariam num jeito de acertar esse cometa. Se estivesse lá em cima e alguma coisa acontecesse, o que vocês fariam? Então, a equipe cria um paliativo. Uma plataforma com amortecedores para minimizar o estresse sobre as soldas do giroscópio. Mas se não funcionar, o impacto profundo será um pouco mais do que um tiro no escuro de 330 milhões de dólares. A contagem regressiva para o lançamento termina em 12 de janeiro de 2005. Depois de anos de esforços, os gerentes John Marriott e Monty Henderson podem fazer um pouco mais que cruzar os dedos e saborear o momento. Este é um momento incrível. É difícil de descrever. Agora a gente fica pasmo e admira. Foi um trabalho surpreendente. Houve muitos sacrifícios pessoais por parte da nossa equipe inteira para a gente chegar onde estamos agora, literalmente sentados sobre um foguete que vai ser lançado hoje. É uma sensação indescritível. Atenção todas as equipes para o lançamento da aeronave Impacto Profundo. Atenção todas as equipes para o lançamento. O Impacto Profundo precisa decolar hoje, no segundo exato, ou todo o projeto estará comprometido. Conferindo, a pressão interna é de 400 e a temperatura é 25 graus. Confere. Segundo a NASA, 1 em cada 20 foguetes falham no lançamento. Aguardando autorização para começar a contagem. Válvula de nitrogênio checada, pressão checada. Confere. Com sorte, o Impacto Profundo não irá falhar. Para deixar a Terra no segundo exato para encontrar um cometa 120 milhões de quilômetros de distância requer uma precisão de cálculo incrível. Nós temos janelas de lançamento instantâneas, não podemos nos atrasar. Partimos naquele segundo ou não partimos. T-20, todos os sistemas verdes para o lançamento do Impacto Profundo. T-15. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
E temos ignição. Decolagem do foguete Delta 2 carregando o impacto profundo. Uma jornada que começou com uma ideia ousada apenas 5 anos atrás, logo pode desvendar os mistérios atemporais do nosso sistema solar. Ouviu isso? Entendido, eu ouvi. Ótimas notícias. Chegando a T mais 36 segundos. Estamos à velocidade supersônica. Apenas alguns segundos depois do início da jornada do impacto profundo, os engenheiros de voo assumem o controle sobre a aeronave. Um sinal predeterminado irá verificar se a carga se separou do foguete e se todos os sistemas estão verdes. O impacto profundo irá girar depois da decolagem até os giroscópios entrarem em ação. O próximo passo crucial é a abertura dos painéis solares. Ambas as fases requerem a precisão de um relógio. Em T-2 minutos, vamos usar a energia interna e as baterias devem funcionar por até 48 minutos. É claro que nós não queremos que a bateria acabe antes de apontarmos os painéis para o Sol. Os engenheiros de voo saberão se os painéis abriram quando a aeronave transmitir um sinal claro de confirmação. Eu não estou captando nenhum sinal. Mas quando o sinal finalmente chega, ele é fraco e intermitente. Ele sumiu outra vez. De novo. Depois da separação, as antenas da aeronave podem não estar apontadas corretamente. Pode ser um sinal de que a aeronave não está estável. O motivo mais provável para a perda de estabilidade é uma falha nas soldas dos giroscópios. Se for verdade, os piores temores da equipe podem ter se tornado realidade. As baterias do impacto profundo irão se esgotar em 7 minutos. Nesse momento, a missão irá falhar, a não ser que os painéis solares se abram. 58 minutos desde o lançamento. Podemos prosseguir por 65 minutos em energia solar direta. Quanto tempo já passou? 58. 58 minutos se passaram desde o lançamento. Travei no sinal. Finalmente, eles recebem um sinal forte e estável. Conseguimos. Travou. Travou. Os painéis se abrem. O impacto profundo tem energia para chegar ao cometa Temple, mas é impossível imaginar o triunfo da equipe que está há 6 meses adiante e a 133 milhões de quilômetros de distância. Depois de 6 meses de um voo difícil, a jornada do impacto profundo entra em sua hora final. Deve ser logo. 1.9. Um grupo de engenheiros do Exército rastreia a aeronave de uma sala de controle no laboratório de propulsão a jato em Pasadena, na Califórnia. Voando por instrumentos. Pais que esperam um filho. É assim que estão os criadores do impacto profundo. Estou animado e estou apreensivo. Eu não sei o que vai acontecer. Cada um de nós tem o seu sucesso idealizado e suas próprias imagens do que pode dar errado. É a mesma expectativa de um final de campeonato e estamos chegando cada vez mais perto. Estamos vendo o cometa, estamos vendo a cauda, estamos vendo as cores, estamos vendo as composições. E está chegando a hora do pontapé inicial. Temos que lembrar das velocidades envolvidas aqui. O cometa está vindo na nossa direção a 106 mil quilômetros por hora. Temos uma velocidade de aproximação de 37 mil quilômetros por hora. As velocidades são impensáveis. Isso é muita velocidade. A 30 horas do impacto, a aeronave manobra e fica diretamente no caminho do cometa Temple 1. Horas depois, a sonda deve se separar e começar a funcionar com a energia das baterias. Vinte minutos depois disso, os engenheiros esperam um sinal especial da aeronave para confirmar que a sonda se separou. Eu só quero confirmar, porque nós tivemos um pequeno problema. 5, 10, 20 segundos se passam e nada acontece.
controle de voo da sonda. Todos os subsistemas da aeronave estão verdes De neste repente, o impacto profundo transmite uma confirmação inconfundível. A sonda está indo na direção do ponto de colisão. Felizmente, o atraso foi de apenas 30 segundos. Tudo voltou ao normal. Ambos os subsistemas estavam nominais e operantes. Nós ficamos olhando um para a cara do outro. Não pode ser assim tão fácil. É difícil acreditar agora que há duas aeronaves separadas voando de maneira independente. A aeronave principal dispara seus foguetes de maneira a se posicionar para registrar a imagem do impacto a 480 quilômetros de distância. Enquanto isso, a sonda faz uma última correção de curso, enquanto o cometa Temple se aproxima a 106 mil quilômetros por hora. E o que acontece a seguir só pode ser descrito como um sucesso estrondoso. 14, temos impacto. Centro de controle, telecomunicações falando. Temos impacto. Temos impacto. Equipe, temos a confirmação. A 1h52 do dia 4 de julho, termina uma viagem até os confins do Sistema Solar, a 133 milhões de quilômetros da Terra. Segundos antes da colisão, imagens da sonda revelam uma superfície parecida com a da Lua, com crateras de 1,5 km de largura. O impacto espetacular é registrado por câmeras a bordo da nave-mãe. Temos imagens de coisas que são estarrecedoras. Quando vimos aquelas imagens, foi uma alegria incrível. Só tive uma descarga de adrenalina igual no meu primeiro encontro. Não foi demais? Tem um cometa no céu agora imaginando o que o atingiu. Não podíamos ter planejado melhor essas últimas 30 horas. Foi incrível como tudo correu bem. Nos chocamos contra um cometa. Foi um evento global. Falamos com pessoas no mundo todo. As fronteiras entre os países desapareceram, os oceanos desapareceram porque recebemos dados do mundo todo. A última imagem da sonda foi registrada apenas 3,7 segundos antes da colisão. Mas instrumentos a bordo da outra aeronave continuam a registrar dados suficientes para manter os cientistas ocupados por anos. Acho que vou ter dados suficientes para estudar até o dia em que eu me aposentar. Foi um sacrifício enorme para todos os envolvidos, mas nunca haverá outra oportunidade para qualquer um de nós fazer uma coisa dessas de novo. Valeu a pena. Foi incrível como tudo correu bem. E quantos cabelos brancos eu ganhei desde que começamos. Uma única colisão no espaço sideral abriu um novo caminho para a compreensão do nascimento do nosso sistema solar e o nosso lugar no cosmos. É a mesma matéria que nos compõe. São coisas que vieram do espaço sideral, que vieram do início do sistema solar. Água, elementos orgânicos que se chocaram contra a Terra 4 bilhões de anos atrás. São todos esses elementos que nos compõem. Somos compostos de água. Então somos cometas. Os dados gerados por esse experimento extraordinário também podem salvar vidas incontáveis num cataclismo que nos espera no futuro. A colisão de um cometa com a Terra, que precisamos aprender a evitar para sobreviver. Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo.